Olá a todos, mais uma vez muito bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Agora nesse trecho aqui vamos explorar bastante os ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos e às multidões, tá? Basicamente durante esses 4, 5 anos aí que os discípulos permaneceram com Jesus, que ele fez o seu trabalho, eles praticamente todos os dias eles se reuniam com alguma multidão. Então muitas mensagens foram passadas e também muitas perguntas e respostas, ok? Então vamos lá, mais ensinamentos de Jesus. A natureza humana pode ter tendência para o mal, mas não é inerentemente pecadora. Não vos deixais abater, caso não consigas esquecer inteiramente alguma das vossas experiências lamentáveis. Os erros que não conseguirem esquecer no tempo serão esquecidos na eternidade. As palavras de Jesus para confortar as pessoas daquela época que servem até hoje, né? Palestra sobre o reino. Jesus estava começando a ter fé na lealdade e na integridade de seus apóstolos. O Mestre concebia que uma fé que pode resistir a tudo aquilo pelo qual os seus representantes tinham passado recentemente, sem dúvida resistiria às provocações que teriam pela frente. Esse trecho se refere às perseguições que os apóstolos sofriam, né, por espalhar as palavras de Jesus. Essa fé seria capaz de continuar a iluminar o mundo que permanecia nas trevas. Nesse dia, o Mestre começou a crer na fé dos seus apóstolos, exceto na de um deles. Sabemos bem qual é, né? Jesus entrava agora no quarto e último estágio de sua vida humana na carne. O primeiro estágio fora da sua infância. O segundo estágio foi o da sua autoconsciência crescente nos anos de sua juventude. O terceiro estágio estendeu-se do seu batismo até os anos de sua ministração como mestre e curador. Esse foi também o tempo em que seus apóstolos e seguidores mais imediatos o conheceram como o Filho do Homem, ainda o considerando como o Messias. O quarto e último estágio de sua vida começou com a sua declaração de divindade e abrange o seu último ano na carne, quando ele se fez conhecer como Filho de Deus, um filho auto-outorgado em Urântia, cuja administração suprema abrangia um universo inteiro, fato ainda não completamente entendido pelos seus embaixadores. Nesse quarto e último estágio, a partir de um certo momento, ele começa a deixar de negar que somos os filhos de Deus e que ele é o Filho de Deus. Então ele começa a falar que é de fato um Filho de Deus. E isso é o que enfurecia os sinedristas, né, os judeus mais fervorosos, né? Um novo significado então acompanha os ensinamentos de Jesus deste ponto em diante. Antes de Cesareia Filipe, ele apresentara o Evangelho do Reino como um mestre instrutor. Depois de Cesareia Filipe, ele surgiu como um representante divino do Pai Eterno, centro e círculo desse reino espiritual. Cesareia Filipe é uma cidade, tá? Isso se refere a uma palestra que ele deu justamente quando começou a dizer sobre ser filho de Deus. A palavra de André. Naquela noite, André trouxe para si a tarefa de ter uma palavra pessoal e questionadora com cada um de seus irmãos, e teve conversas proveitosas e encorajadoras com todos os apóstolos, exceto Judas Iscariotes. André nunca teve uma ligação pessoal e íntima com Judas, e assim não havia dado maior importância ao fato de que Judas nunca se relacionara confiante e livremente com ele. Judas havia ficado chocado com a morte de João Batista, ficara severamente magoado com as repreensões do Mestre em várias ocasiões, chegara a desapontar-se quando Jesus se recusou a ser proclamado rei. Sentia-se humilhado quando o Mestre fugiu dos fariseus, sentia pesar
quando ele não aceitou o desafio dos fariseus de dar um sinal. Isso se refere a um certo momento onde, depois de uma palestra, Jesus foi cercado pelos fariseus, né? E os fariseus queriam jogá-lo de um penhasco, né? E Judas queria que Jesus mostrasse todo o seu poder e toda a sua glória, mas Jesus, com toda a sua sabedoria, simplesmente se afastou e foi embora. E isso foi mais um desapontamento para o Judas, né? Então tinha a sua infância, né, que não fora sido bem criado pelos seus pais, né? O fato de ser discípulo de João Batista ter morrido e ele ter ficado abatido porque Jesus não fez nada, as repreensões, as broncas que ele tomava de Jesus, né, quando ele ia, vamos dizer assim, falar das coisas que os outros apóstolos faziam, deixavam de fazer, né? Então tudo isso foi corroendo Judas por dentro, né? Ele desnorteava-se com a rejeição do mestre de reconhecer a manifestação de poder, e agora mais recentemente estivera deprimido e algumas vezes desanimado com uma tesouraria vazia. E Judas sentia falta do estímulo das multidões. Sendo da Judéia, Judas ofendeu-se pessoalmente com o recente aviso de Jesus aos apóstolos para terem cuidado com a influência dos fariseus. O que aconteceu depois dessa confusão que os fariseus tentaram matar Jesus, né? Jesus pegou os seus apóstolos, né? E eles deram um tempo nas pregações. Eles ficaram algumas semanas recolhidos, meio que em retiro, né? E isso, obviamente, né, fez com que Judas sentisse falta de toda aquela agitação, de toda aquela multidão, né? E por vez ou outra, quando o Jesus falava assim para algum discípulo ir até essa ou aquela cidade para fazer pequenas pregações, Jesus falava, né, cuidado com a influência dos fariseus. Mas falou de uma forma, sendo assim, dos fariseus que queriam confusão, né? Mas Judas achou que era uma forma geral e mais uma vez se sentiu ofendido por pouca coisa, né? E tinha tendência de considerar essa afirmação uma referência velada a ele próprio, então achava que estava falando dele próprio. Mas o grande erro de Judas foi que ele, repetidas vezes, quando Jesus enviava seus apóstolos para irem orar sozinhos, Judas, em vez de entrar em comunhão sincera com as forças espirituais do universo, permitia-se pensamentos de temor humano, tá? A lição de casa que Jesus passava aos apóstolos eram de, por vezes, se recolherem sozinhos, tá? E fazer uma autoanálise, né? Uma meditação, uma oração. Todos faziam isso muito bem, mas Judas, ele, em vez de fazer essa oração, ficava corroendo as coisas e fomentando, né, situações que só existiam na cabeça dele. E ao mesmo tempo persistia em alimentar dúvidas imponderáveis sobre a missão de Jesus, bem como em ceder a própria tendência infeliz de manter sentimentos de vingança. Então agora temos o fenômeno da transfiguração, fenômeno que realmente aconteceu, né? Bem cedo, na manhã de segunda-feira, Jesus e os 3 apóstolos começaram a subir ao Monte Hermon. Neste dia de agosto, 3 dos seus apóstolos viram-no recusando a ser investido em plena autoridade no universo, quando Jesus fora visto em comunhão com os seres celestes. Nesse episódio aqui, Jesus tinha ido orar no monte e levou 3 apóstolos com ele, tá? E esses apóstolos viram Jesus conversando com espíritos. Realmente eles viram o fenômeno dos espíritos se materializando e ouviram algumas questões, mas não todas, das conversas, tá, ok? Então eles foram testemunhas de um encontro espiritual de Jesus com, se não me engano, Gabriel e mais uma autoridade também, tá? Com estupor, eles assistiram aos mensageiros celestes partirem, deixando-os sozinho para concluir a sua vida terrena como filho do homem e filho de Deus. Jesus havia decidido viver o resto de seus dias como um humano comum.
A fé dos apóstolos atingiu um ponto culminante no momento em que ele alimentou os 5.000, e em seguida caiu até um ponto muito baixo quando o mestre fugia das provocações. Então a rotina deles era essa, né? Num dia Jesus fazia um milagre e no outro dia fugia de confusão, né? Mas era a natureza dele. E nesse dia aqui no alto da montanha, Jesus teve esse encontro espiritual, né, com os mensageiros celestes, onde Jesus determinou que ele não iria partir para o mundo espiritual, que ele iria simplesmente viver o resto da vida dele como ser humano, envelhecer até a sua morte natural, tá? Essa era o desejo de Jesus, tá ok? A fé dos apóstolos só teve outro apogeu após a sua ressurreição. Depois que os 13 apóstolos já estavam dormindo profundamente, eles foram despertados subitamente por um som agudo em volta deles. E para sua maravilha e consternação, ao olharem em volta, viram Jesus em conversa íntima com 2 seres brilhantes, revestidos pelo manto de luz do mundo celestial. E o rosto e a forma de Jesus resplandeciam com a luminosidade de uma luz celeste. Aqueles 3 falavam em língua estranha, e Pedro erroneamente conjecturou que os seres que estavam com Jesus eram Moisés e Elias. Na realidade, eles eram Gabriel e o pai Melquisedeque. Os controladores físicos haviam providenciado para que os apóstolos testemunhassem essa cena a pedido de Jesus. Então Jesus pediu para que fosse permitido que os apóstolos vissem, né, esta cena. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem prateada aproximou-se deles e envolveu os 4 homens. E os apóstolos, amedrontados, ouviram uma voz, a mesma que havia falado à ocasião do batismo de Jesus, dizendo: "Este é o meu filho amado, dai ouvidos a ele." Assim, Jesus mostrou aos 12 o caminho doloroso e conflitante que eles deveriam trilhar se quisessem segui-lo. Que choque as suas palavras causavam nesses pescadores da Galileia, que persistiam em sonhar com um reino na terra e com posições de honra para si próprios, mas os seus corações encheram-se de emoção com esse apelo corajoso. Nesse trecho, Jesus deu um banho de água fria nos apóstolos, porque eles achavam, né, no fundo, que eles fariam parte de um reino físico, que seriam como reis, embaixadores, né, com as riquezas e tudo mais, né, aquelas ilusões materiais. E Jesus explicou que não era esse o caminho, né, que não era essa a missão. E isso foi um choque para alguns deles, né? E mesmo assim nenhum deles teve a ideia de abandoná-lo. Jesus não os estava mandando para a luta sozinhos, né? Eles o conduziam, né? Pedia-lhes apenas que o seguissem com bravura, né? Sempre explicando o caminho árduo que teriam pela frente por conta das perseguições. O sermão sobre o perdão. O Pai do céu ama os seus filhos e, portanto, deverei aprender a amar-vos uns aos outros. O Pai do céu perdoa os seus pecados e, portanto, devereis aprender a perdoar-vos uns aos outros. Se o vosso irmão peca contra vós, ide até ele e com tato e paciência mostrai a ele o seu erro. Essa é a instrução que o mundo espiritual nos dá para agirmos com essas questões. Fazei tudo isso apenas entre vós e ele, a sós. Se ele vos escutar, então conquistasse o vosso irmão. Assim Jesus ensinou sobre os perigos e ilustrou a injustiça que é fazer um julgamento pessoal ao seu semelhante. A disciplina deve ser mantida, a justiça administrada, mas em todas essas questões a sabedoria da fraternidade deve prevalecer. Ou seja, se você tem alguma questão pessoal com alguém, né, chegue nessa pessoa de uma maneira íntima e converse com ela. Nada de questões públicas, né? Ensinai a todos os crentes que aqueles que entram no reino
não se tornam, por isso, imunes aos acidentes do tempo, nem às catástrofes ordinárias da natureza. Crer no Evangelho não terminará com os problemas, mas irá assegurar que vós não tereis medo quando os problemas baterem à vossa porta. Isso faz referência àquela lei universal. A partir do momento que se materializa aqui ou em qualquer outro mundo, os acidentes eles podem ocorrer, acidentes do tempo de forma natural, e não existe nenhum privilégio de você mais ou menos evoluído para ser protegido ou não passar por certas. Então aqui nós temos como que se tornou a realidade de Jesus antes da sua partida, da sua crucificação, os problemas práticos que eles enfrentavam, conquistavam muitas e muitas almas para o reino, curavam muitos doentes, mas também eram bastante perseguidos, tinha a inveja, tinha a traição, tinha a desconfiança, e Jesus fazia o máximo para fortalecer os seus apóstolos, porque ele sabia que o seu tempo estava acabando, ok? Então, vamos continuar na próxima aula falando um pouco mais disso. Até a próxima!